Dando sequência ao MOVE 2012, iniciaremos agora a sessão paralela 1, chamando ao palco o moderador Marvin Redford, da International Sports and Culture Association, Estados Unidos, e os palestrantes Tom Pynchon, Laureus Sport for Good Foundation, Inglaterra, Gianna Lepre Perin, da Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, Vladimir Borkovic, do Street Football World, da Sérvia, e Luiz Fernando Nascimento, do Instituto Compartilhar Unilever, Brasil. Passamos agora a palavra a Marvin Redford. Bem-vindos à sessão paralela 1. Gostaria apenas de fazer alguns comentários sobre quem somos e por que estamos aqui durante essa sessão. Não faz muito tempo, era suficiente dizer que o esporte é bom, esporte é poderoso. E depois poderíamos elaborar de diversas maneiras sobre o poder do esporte. Hoje nós sabemos que isso não basta. Não basta para as políticas, para as organizações implementando os projetos, e não basta para os doadores, para o setor público e também para o setor privado. O que nós sabemos hoje é o seguinte: temos que ter um grupo central de valores para chegar fazer bem esses trabalhos, e esses valores têm que ser combinados. Por isso que hoje convidamos esses 4 palestrantes para se unir a nós, e podemos pensar sobre eles em algumas categorias. De um lado temos os doadores, do outro lado temos aqueles que recebem as contribuições. Também temos as agências que fazem políticas, e, paralelamente a isso, temos as agências que tomam as ações ou as atividades que são entregues. Então, esperamos que essa combinação seja interessante, e esperamos que, ao final desta sessão, vocês consigam ter bons exemplos de valores que são compartilhados e por que esses funcionam e por que eles trabalham com aqueles com quem trabalham e o que buscam conforme avançamos. Dito isso, gostaríamos de iniciar o nosso primeiro palestrante, o Tom Pynchon, da Sport for Good Foundation. E desde o início vocês têm oportunidade de fazer perguntas, mas vamos responder todas as perguntas após os 4 palestrantes terminarem. Então, com isso, gostaria de passar o microfone para Tom Pynchon. É um prazer estar aqui hoje. Muitos de vocês podem perceber que eu não sou um esportista profissional, mas nos últimos 7 anos eu venho trabalhando em projetos em todo o mundo que utilizam o esporte como uma ferramenta social para jovens, desde a parte de implementação, projetos no Reino Unido e África, e mais recentemente como fundador do Global Networks de projetos, usando o esporte como uma ferramenta para atacar problemas sociais. Estou aqui hoje para falar sobre os valores que são compartilhados por diferentes atores nesse espaço que chamamos de Sports for Good, esporte para o bem. Eu gostaria de falar brevemente sobre a estrutura do que vou falar. Eu vou tentar fazer isso bem rápido. Eu sei que vocês tiveram muitas apresentações, então vou tentar fazer isso mais dinâmico e mais indolor possível. Então, brevemente, eu direi que vou falar um pouco sobre a Laureus e o que nós fazemos, um pouco sobre os valores compartilhados que nós encontramos com esses projetos, coisas que nos unem em todos os lugares do mundo onde trabalhamos, e depois vou me concentrar nesses valores, porque acho importante, quando falamos de valor, que entendamos como eles se traduzem em ações práticas que causam impacto para as pessoas e as comunidades. E, no final, vou falar brevemente sobre algumas tendências futuras que nós vemos nesta área. Então, para iniciar, desculpe, está faltando um slide aqui. Sobre o Laureus, será que eu posso usar esse microfone?
Basicamente, o que nós fazemos no Laureus é nós promovemos a utilização de esporte como ferramenta para mudar as vidas de jovens no mundo todo. E a estratégia que usamos é bastante simples. A primeira coisa tem tudo a ver com o impacto social. Então, trabalhamos com projetos que trabalham com jovens e nós fornecemos os recursos para fazer esses projetos. Temos projetos em 34 países no mundo que usam o esporte para mudar as vidas de jovens. E todos fazem coisas muito diferentes, mas o que tem em comum é que todos utilizam o esporte como parte da solução para um problema social. Então, por exemplo, temos um projeto que trabalha com palestinos, israelitas, para trazê-los mais próximo. Temos um projeto na África do Sul que utiliza skate numa vila e problemas para lidar com as minas no Camboja. E temos também projetos no Brasil. Eu tive na favela da Maré, no Rio, visitando um projeto que nós apanhamos, chamado Luta pela Paz, que já está na favela há 10 anos, utilizando artes marciais e boxe, trabalhando com pessoas de gangues, de grupos, tentando tirá-los desse ambiente e mostrando o caminho para o emprego e para a educação. Então, essa é uma rede global. O que nós fazemos é mais do que dar recursos para oferecer recursos para os projetos. Oferecemos treinamento e ferramentas para que eles aumentem seu impacto e aumentando a rede de organizações que podem compartilhar ensinamentos. Outra coisa que fazemos, uma vez que criamos o impacto, tentamos criar mais evidências possíveis para mostrar como as vidas das pessoas foram modificadas. E utilizamos essas evidências trabalhando com universidades, criamos relatórios e utilizamos isso para tentar convencer outras organizações a investir nesse tipo de trabalho, seja governos, outras empresas. Se quisermos mais investimentos, precisamos muito mais do que imagens bonitas, precisamos de evidência e dados. Então, existe uma grande pressão para conseguir esses dados e essas evidências para entender como isso funciona realmente. Passando para o tema real, os valores compartilhados que unem essas organizações trabalhando nessa área, existem muitos, não posso falar pelo setor em geral, mas esses são alguns dos que eu encontrei durante a minha carreira trabalhando nessa área. Uma coisa que eu acho óbvia é o valor do esporte para o bem, sport for good. Esporte é uma força que pode ser utilizado para lutar contra problemas sociais. Inovação social, acho que é bastante específico para essa área. Muitas pessoas vejam o esporte como uma forma de fazer coisas diferentes, uma forma de misturar as coisas e fazer algo que é inovador e novo e bacana. A necessidade por evidências, inicialmente isso foi visto como algo mais para aqueles que estão fornecendo os recursos, mas as pessoas realmente compram essa ideia e acreditam que precisamos de evidências para mostrar como o esporte pode realmente mudar as vidas de jovens. E a resposta para essas necessidades locais, muitas das organizações pelo mundo utilizam o esporte como um gancho ou um imã para engajar as pessoas. Isso realmente é bastante poderoso. Então, acho que o esporte é visto como uma maneira de responder às necessidades e desejos das pessoas. O valor final é o poder da colaboração e o compartilhamento de conhecimento. Isso não é específico para o Sport for Good, mas eu acho que é muito importante para essa área, porque muitas vezes é visto como um setor ainda em crescimento, ainda muito jovem, e precisamos identificar o que funciona, o que não funciona, e onde estão as metodologias inovativas e legais que estão sendo utilizadas pelo mundo, e como podemos criar oportunidades para compartilhar isso com outras organizações e outros países. E por isso acho que fóruns como esse são tão valiosos. E agora o que eu gostaria de fazer é só falar um pouquinho especificamente de cada um para ver como isso é traduzido em ações reais. Então, Nelson Mandela, nosso patrono, que inaugurou o Momento Laureus em 2000, que basicamente explicou a visão dele do esporte, como ele vê isso, é uma ferramenta que tem o poder de mudar o mundo.
O Lawrence utiliza essa frase do Mandela muito pelo mundo. Nós falamos isso, nós dizemos que o nosso patrono diz que o esporte tem esse poder de mudar o mundo, mas é uma boa oportunidade para ver como exatamente, vamos entrar um pouco mais a fundo e ver o que é que o esporte tem que pode fazer isso. Então, é o que eu chamo do efeito do esporte. Então, são alguns ingredientes-chave que dão ao esporte esse poder. Basicamente, os valores e as habilidades para a vida. Então, os valores de trabalho em equipe, disciplina e respeito, seguimento de regras e comunicação. Então, isso é algo que é aprendido durante o esporte e pode ser transferido para a vida. Outra coisa é o poder magnético do esporte. O esporte tem o poder de inspirar, de criar paixão, tem o apelo de massa, as pessoas ficam animadas, as pessoas ficam engajadas. Isso é utilizado como um ímã para atrair pessoas. E outra coisa é a unidade. Então, quando você chega num campo, não faz diferença se você é brasileiro, inglês, se você trabalha num banco, se é rico, se é pobre, você é um jogador e todos são iguais. E acredito que isso seja muito, muito poderoso. E é utilizado em muitos projetos no mundo para quebrar barreiras de distinção de sexo e também você se sente bem quando pratica esporte. Quando você coloca todas essas coisas juntas, tem esse efeito do esporte, que eu acho que é algo que pode, na verdade, me desculpem pela imagem não muito boa, mas acho que vocês têm a ideia. Você pode deixar isso pingar numa iniciativa social. Então, o esporte traz esse efeito que pode ser utilizado para aumentar o impacto de outras ações. Então, eu não estou dizendo que o esporte é uma ferramenta mágica. Você não pode entrar numa vila ou numa favela e você magicamente introduz futebol e as pessoas começam a se abraçar e o crime acaba. Não é assim. Mas se isso for integrado efetivamente com os serviços sociais existentes, pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa. É isso que vemos nos projetos que apoiamos em todo o mundo. Então, só para dar um exemplo de uma organização e como isso entra nessa parte de inovação, do valor de inovação, isso é uma cidadezinha em Cape Town, na África do Sul, e o que eles fizeram foi construir um campo bem no meio da cidade. Essa área é uma das áreas de maior criminalidade dentro da cidade de Kalicha. Então, é um lugar muito estratégico. Vocês podem ver que tem iluminação em volta de todo o campo. Então, os crimes que estavam acontecendo por essa estrada caiu significativamente porque toda a área agora está iluminada. E o mais importante é que você pode ver que nesse campo tem muito mais esportes, uma gama ampla de outras iniciativas, treinamento vocacional, educação para a saúde, caminhos para a liderança e outros serviços sociais que levam a isso. Então, isso é tudo misturado com diferentes coisas acontecendo na cidade. Então, acho que esse é um modelo que funciona muito bem e pode ser replicável em diferentes cidades e favelas e comunidades por todo o mundo. Acho que esse é um modelo que, quando você realmente observa, você vê que existe realmente a redução de desemprego e de criminalidade e cria um impacto realmente significativo. Terceira coisa, o terceiro valor tem a ver com as evidências do impacto social. Então, da nossa perspectiva, por que nós achamos que isso é importante? Nós, atualmente, oferecemos recursos para muitos projetos em todo o mundo. E quantas crianças esses projetos impactam? Eu posso dizer que são 500 mil. E como as vidas deles mudam? O que acontece com essas crianças? Quantas deles largaram as drogas, ou conseguiram emprego, ou fizeram novos amigos, ou abriram o seu leque social? Não temos esses dados no momento, mas nós realmente precisamos, porque o impacto está ali, isso está acontecendo todos os dias. E por que nós não conseguimos coletar esses dados? A principal barreira é que os projetos que apoiamos pelo mundo, muitas vezes não têm os sistemas para medir essas coisas. Não é tão fácil fazer esse tipo de coisa. Então, o que nós temos feito nos últimos 3 anos, temos uma parceria com a organização que o Vladimir representa, chamada Acumen também, do Damien Hartman.
e criamos um pacote de apoio para ajudar os projetos a medir os seus impactos sociais. Então, basicamente, as razões para fazermos isso são as seguintes. Tem a ver com o desenvolvimento de um melhor entendimento de como o esporte impacta esses jovens, construir as capacidades dos nossos projetos em todo o mundo e também conseguir ir além das imagens bonitas e das frases e mostrar os dados e as evidências que trarão outras organizações para investir nesses projetos também. O quarto valor, em termos de dar uma resposta às necessidades locais, eu trabalhava numa fundação chamada Coaching for Hope. Eu trabalhei lá por 4 anos e só um exemplo de como eles usam o esporte. Em Burkina Faso, um dos países mais pobres da África, eles estavam ali já há 20 anos trabalhando com centros de HIV para tratar crianças e estavam realmente tentando engajar essas crianças. Não conseguimos fazer, eles não estavam interessados, não conseguimos fazer as crianças participarem. Então, eles tiveram um grande encontro, trouxeram crianças de toda a África Ocidental e perguntaram: o que vocês querem? E eles responderam que eles não estavam interessados em ficar na sala, eles queriam futebol, eles queriam se divertir. Então, a resposta foi construir um projeto que oferecesse um contexto de futebol para trazer mensagens sobre prevenção de HIV através do jogo. Isso aconteceu muito rapidamente. E o que aconteceu foi que o número de crianças envolvidas nesse projeto aumentou dramaticamente. Então, passou de uma situação onde ninguém participava, passando para uma situação onde tínhamos que recusar crianças porque não tínhamos lugar para todos. Isso nos permitiu chegar a novos apoiadores, Adidas, FIFA, que entraram para nos dar apoio, e isso realmente melhorou a metodologia e conseguimos espalhar esse projeto por toda a África, América Latina e Europa, apenas por escutar o que as pessoas queriam e oferecer isso a elas. E ao atendermos essa demanda, o projeto cresceu naturalmente e se desenvolveu e se espalhou por todo o mundo. Então, acho que é um exemplo interessante para ver como o futebol pode funcionar, pode ajudar a atingir esses objetivos. Então, por que é importante fazer isso? Amplamente, de uma maneira mais ampla, existem muitas maneiras. Primeiro, o Lawrence tenta diminuir a isolação desses projetos, oferecendo oportunidades para construir parcerias e dividir esse conhecimento com outras organizações. Aliás, todos os projetos que apoiamos atacam questões sociais muito difíceis, como desemprego, criminalidade, pobreza. Então, precisamos de muitas organizações, muitos cérebros, muitas mentes pensando nisso juntamente para realmente fazer algo bem feito. Então, é por isso que o compartilhamento de conhecimento é tão importante. Esse aqui o Lawrence Sport é um outro dos projetos que a gente participa e eles estão trabalhando para criar essa base de conhecimento. O que fazemos é que nós temos vários intercâmbios juvenis. Ano passado, um grupo do Rio foi para a África do Sul para trabalhar com os nossos jovens. Temos uma cúpula global que a gente organiza para todos compartilharem conhecimento. Há muita coisa acontecendo. E nós também temos um pacote de treinamento que facilita as organizações compartilharem como reduzir o crime através do esporte, criar paz através do esporte. Então, eu estou passando isso rapidamente. Se você quiser saber mais, você pode entrar em contato com a gente estaria muito feliz de passar mais informações. Isso daqui é só uma citação que eu achei bastante importante de por que o conhecimento é importante. Para resumir, tendências futuras, eu acho que o MI vai ser visto menos como um fardo e mais como um valor que precisa ser integrado às suas organizações para poder ter verdadeiro impacto no trabalho. Acho que haverá mais compartilhamento de conhecimento em diferentes setores. Isso pode ser o Sport for Good. Eu acho que vai ter mais desse tipo de compartilhamento de conhecimento de forma mais ampla. Eu acho que os financiadores desse
esse tipo de trabalho vão ter que ser mais coordenados. Eles vão ter que procurar como eles podem compartilhar métricas e acho que isso eles poderiam coordenar para reduzir o fato de criar relatórios. Mais e mais conhecimento, as organizações estão trabalhando, estão se melhorando e vimos mais metodologias, abordagens e formas modernas de fazer coisas. Eu acho que isso vai ser basicamente algo que vai aumentar a cada dia. À medida que isso acontece, a gente vai ter mais financiamento, as pessoas vão se tornar mais conscientes, esse setor vai crescer e à medida que isso acontecer, os projetos vão precisar realmente analisar como eles podem melhorar os procedimentos e sistemas de gestão para receber esses fundos, porque os projetos bem-sucedidos às vezes crescem muito rápido e muitas vezes é um grande desafio como gerenciar esse crescimento. Eu acho que em termos de legado social, nós temos a Copa do Mundo, depois a Olimpíada. Eu acho que a solicitação de legado, as pessoas o clamor vai se tornar mais alto e as pessoas vão querer realmente ver como as pessoas estão sendo mudadas através do esporte. E, finalmente, talvez, isso não é uma tendência, mas sim uma esperança, mas acho que o governo vai ver o esporte como algo mais abrangente. Na Inglaterra, atualmente, cada secretaria tem sua própria política. Cada secretaria tem uma política independente. Eu acho que as pessoas precisam analisar isso de uma forma mais ampla. O que o esporte pode fazer para a Inglaterra, ou para o Brasil, ou o país que você mora, e ter uma estratégia coordenada que junta todo mundo, porque no momento é muito segregado. Eu acho que essa é uma tendência. Eu termino aqui. Muito obrigado por seu tempo. Muito obrigado, Tom. O próximo palestrante é Gianna Perim. Eu tive o prazer de conhecê-la há algumas semanas, onde participamos de uma reunião em Nova York do programa Design to Move, que você vai ouvir nesses próximos dias. Ela representa o Ministério de Esportes aqui no Brasil. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo SESC e também ao coordenador da mesa. Agradecer não apenas por estarmos aqui participando, tendo a oportunidade de falar em nome do Ministério, mas, mais do que isso, por estar podendo integrar esse movimento tão importante para nós, visando democratizar o acesso às atividades físicas, esportivas e de lazer. Esse momento, como disse o nosso palestrante agora, tão importante quando estamos aí na década do esporte, com os grandes eventos esportivos, que tanto se fala do legado social. Então, entendemos que é um momento, uma grande oportunidade para que possamos discutir essa ação coletiva, integrando aí vários atores para que possamos mobilizar toda a sociedade com esse grande objetivo. Gostaria também de pedir desculpas em nome do secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, que é da nossa secretaria no Ministério do Esporte, que infelizmente ele não pôde estar aqui, então estou nesse momento representando o secretário Afonso Barbosa. Então, dando início à nossa apresentação, nós estamos aqui para falar dos valores do esporte, mas a nossa proposta seria, inicialmente, apresentar para vocês, em linhas gerais, as políticas que o Ministério do Esporte tem desenvolvido, e, para isso, é necessário que a gente faça uma introdução em relação à nossa estrutura, que passou recentemente por uma grande reformulação. Então, nós vamos iniciar explicando para vocês um pouquinho do nosso desenho, que nós temos o organograma do Ministério do Esporte, e para que vocês entendam, que quem é da área sabe que nós temos aí na nossa legislação, na Lei Pelé, recentemente atualizada, mas muito mais focada na questão do futebol. Ela mantém ainda as três vertentes do esporte educacional, do esporte de participação e do esporte de alto rendimento.
Então, o Ministério se organizava exatamente dessa forma. E, recentemente, no ano passado, houve uma publicação do decreto que foi, então, demonstrou a mudança que o Ministério fez internamente para que pudesse, inclusive, dar conta dos novos desafios aí na organização dos grandes eventos. Nós temos, então, a Secretaria Nacional de Alto Rendimento, que continua cuidando, então, do esporte de rendimento, e foi criada recentemente a Secretaria Nacional do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, justamente para que pudesse auxiliar na organização da Copa do Mundo de 2014. E, recentemente, então, foi criada a nova secretaria, que é a secretaria que nós estamos representando, a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, que nasceu da fusão de duas outras secretarias, que era a Secretaria de Esporte Educacional e a Secretaria de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer. Então, essas duas secretarias foram fundidas e, hoje, então, o esporte de participação e o esporte educacional estão aqui representados nessa única estrutura. E é mais especificamente dessa secretaria que nós vamos apresentar, porque é o que tem mais consonância com os propósitos e a discussão do nosso evento. Para poder contextualizar, também é importante explicar para vocês que, recentemente, no final do ano passado, nós tivemos a discussão do novo plano plurianual. Como todos sabem, o orçamento dos órgãos ministeriais, os órgãos federais, se organizam a partir do plano plurianual, que tem a duração de 4 anos. Então, normalmente ele tem a duração de 4 anos, mas ele se inicia sempre no segundo ano do mandato de cada gestor. Então, nós tivemos encerrado no ano passado, e esse ano, em 2012, nós temos um novo plano plurianual que foi construído no ano passado. E houve todo um esforço do Ministério do Planejamento de que pudéssemos reorganizar essas ações para que os órgãos pudessem refletir, de fato, sobre quais os objetivos das nossas políticas para atender melhor aí os anseios e as necessidades da nossa sociedade. Então, em relação ao esporte, justamente, inclusive, também, no caso do advento dos grandes eventos, o Ministério do Esporte ficou com 2 grandes objetivos. O primeiro deles, em relação ao direito ao esporte, que é exatamente onde está inserido o trabalho da nossa secretaria. Então, o objetivo é ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer por meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida. E o outro grande objetivo concentra, então, as outras secretarias, porque está ligado aos mega-eventos. Elevar o Brasil à condição de potência esportiva mundialmente reconhecida, com apoio à preparação de atletas, equipes e profissionais, da base à excelência esportiva, com estímulo à pesquisa, inovação tecnológica, qualificação da gestão, melhoria e articulação das estruturas com segurança e conforto nos espetáculos, fomentando a dimensão econômica. Então, vocês podem ver que a dimensão do esporte de alto rendimento relacionada aos grandes eventos ficou concentrada nesse grande objetivo. E o direito ao esporte e ao lazer ficou, então, concentrado nesse primeiro objetivo. E para que a gente possa dar conta, então, desses grandes objetivos, nós temos, então, a estrutura da nossa secretaria. A Secretaria de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, que cuida, então, desse objetivo, ela cuida de vários programas do Ministério. E, para isso, ela se estruturou, então, a partir de algumas coordenações que cuidam das políticas intersetoriais, para que a gente possa cuidar da articulação, inclusive, com outros ministérios e com outras secretarias, no caso específico da área de atividade física, articulando com a saúde, especialmente. Nós temos também, nessa outra coordenação, voltada especificamente para o papel do esporte com a educação, aqui concentrado o esporte e o lazer, aqui a organização dos jogos dos jogos esportivos indígenas, e aqui a questão da coordenação geral de jogos e eventos, porque também está sob a nossa responsabilidade os jogos que não estão voltados para o alto rendimento, que são os jogos escolares e universitários, organizados pelas confederações de esporte educacional e a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Então, continuando.
Para que a gente possa, então, organizar essas ações e desenvolver os nossos programas, o plano plurianual é organizado a partir das ações orçamentárias. Por que é importante dizer isso para vocês? Né? Porque nem sempre o órgão ministerial, o órgão federal, dá conta de atender as demandas, né, da sociedade. Né? São inúmeros os pleitos e os projetos, mas os limites orçamentários e, às vezes, das próprias ações, né, nos impedem que nós possamos fazer, às vezes, desenvolver os projetos da forma como o próprio órgão gostaria. Então, uma das limitações, né, que nós temos hoje é a organização a partir das ações orçamentárias, mas, em compensação, tem outras coisas que se abrem numa nova perspectiva. Né? A própria organização dessa primeira ação, desenvolvimento de atividades e apoio a projetos de esporte educacional e de esporte de lazer, foi uma grande mudança na estrutura do Ministério. Alguns de vocês devem conhecer alguns dos nossos programas, o Programa Segundo Tempo, o Programa Esporte e Lazer da Cidade. Eles antes eram programas orçamentários. Com essa nova organização, todos esses programas hoje estão concentrados nessa ação orçamentária, que nos permite, inclusive, hoje apoiar outros modelos de ações, né, de esporte educacional, de esporte de participação, de esporte e lazer, que não se enquadram exatamente no modelo proposto hoje pelo Ministério. Então, nós temos hoje uma abrangência maior, né, para que a gente possa fomentar, inclusive, as ações e com propostas inovadoras nessa perspectiva. Temos ainda a realização de apoio a competições de eventos, desenvolvimento de ações de esporte e lazer como legado social. Então, ficou na nossa secretaria essa responsabilidade, mas, infelizmente, com um orçamento muito, né, pequeno. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. O fomento à pesquisa, memória, difusão, informação em políticas sociais de esporte, educação e inclusão social. Né? Isso na verdade, inclusive, para substituir a proposta inicial que ficava na Secretaria de Desenvolvimento, Esporte e Lazer da Rede SEDES, né? Que alguns, inclusive, né, dos colegas que aqui participam, integravam a Rede SEDES, desenvolvimento de pesquisas, né, na área de esporte e do lazer, que nós não pudemos dar continuidade a essa proposta em 2012, e vamos, então, poder ter um novo edital agora com essa ação orçamentária, para que a gente possa fomentar as pesquisas na área de esporte, lazer, esporte educacional, lazer e inclusão social. Temos ainda uma ação vinculada ao Ministério da Justiça, vinculada aos Jogos dos Povos Indígenas e também da produção de material esportivo por detentos, que é o nosso programa Pintando a Liberdade. Então, falando um pouquinho dos programas e ações, o primeiro deles, o Programa Esporte e Lazer da Cidade. Está um pouquinho longe para vocês verem, puder aproximar um pouquinho. Os objetivos, então, né, do nosso PEL, proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer para todas as idades, né, todas as faixas etárias, e também para pessoas portadoras de deficiência. Estimular a convivência social e a formação de gestores e lideranças comunitárias, favorecer a pesquisa e a socialização do conhecimento e contribuir para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de todos. O PEL, que tem a proposta de aproveitar os espaços públicos já existentes, das praças, né, todos os os espaços já disponíveis, os ginásios, né, os espaços para as caminhadas, e oferecer as atividades esportivas, recreativas, né, e de lazer, e também oficinas culturais, artísticas para a população. Então, ele se organiza através de parcerias com governos municipais, estaduais e também com o terceiro setor. Mas, nesse momento, em 2012, nós estamos com uma proposta de municipalização do programa, porque a gente entende que é a melhor forma de podermos ampliar e levar esse acesso à população. Nos últimos anos de funcionamento, que o PEL que está completando agora 10 anos, a sua abrangência, né, nós tivemos aí, durante esse período, 681, né, convênios. Número de núcleos, então, ele se organiza a partir dos núcleos, né, de esporte e lazer, 3.207, envolvendo aí, né, 1.266, né, núcleos, pessoas beneficiadas, né? Então, aqui, mais de 10 milhões de pessoas beneficiadas, criando mais de 19 mil postos de trabalho, capacitando, em todo esse período, mais de 27 mil pessoas. Né? Uma dos objetivos do PEL, que é investir muito na formação dos profissionais e dos agentes sociais de esporte e lazer, que a gente entende que é uma das formas, né, de fomentar aí o desenvolvimento da política. Nesse ano de 2012, nós realizamos um edital e pudemos agora avançar na divisão do PELC em relação aos núcleos. Né? Nós temos agora o núcleo Todas as Idades, pudemos, então, celebrar 45 convênios municipais
e pudemos, então, abrir uma outra possibilidade, que é oferecer o desenvolvimento do esporte e lazer para comunidades tradicionais. Então, especificamente para comunidades indígenas, quilombolas, comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, que têm uma proposta diferenciada, que têm demandas específicas e que nós entendemos que precisam, então, ser tratados também, né, de uma forma especial. Então, nesse momento, no edital, foram selecionados 2 convênios, né, mas nós temos aí também interesse de estar ampliando essa proposta. Em relação à rede sedes, né, como eu falei para vocês, no ano de 2012 não foi possível dar seguimento aos convênios do edital de 2011, mas nós vamos abrir um novo edital a partir de 2013 para que a gente possa voltar a investir na produção do conhecimento, que a gente entende que é aí, né, um dos pilares para o fomento ao desenvolvimento do esporte e do lazer. O PELC, né, a partir de agora, também se divide nos núcleos do Vida Saudável, que tem o mesmo objetivo do programa Esporte e Lazer, mas o Vida Saudável atende especificamente adultos a partir de 45 anos, né, e idosos a partir de 60 anos, também oferecendo, né, as atividades físicas, culturais e de lazer, né, visando aí, né, a participação desse público específico. A sua abrangência no edital de 2012 foram, então, 25 municípios que foram contemplados com o Vida Saudável. Nosso entendimento, né, tanto o PELC quanto o Vida Saudável são os programas que mais se adequam à proposta do MOVE, né, a partir agora de 2012. E os senhores receberam um caderninho que comemora aí os 10 anos, né, são os 10 pontos em 10 anos, que vocês têm aí todo o detalhamento sobre esse programa. Nós temos aí as metas, né, referenciadas do PELC, como se organizam os núcleos, né? Então, o núcleo do PELC e o núcleo do Vida Saudável. O núcleo do PELC atende, em média, 4.000 pessoas, né, com as atividades sistemáticas e assistemáticas, e o núcleo do Vida Saudável, em torno de 2.000 pessoas, para vocês entenderem um pouco dessa abrangência, né? Se nós estamos atendendo aí em torno agora de 25 municípios, aí em torno de 2.000 pessoas em cada um deles. O programa Segundo Tempo, ele se organiza, né, através da oferta de atividades esportivas para crianças, adolescentes e jovens, dos 6 aos 17 anos, no contraturno escolar. Né? São atividades organizadas 3 vezes por semana, 2 horas dia. A proposta é que a gente pudesse ocupar todo o tempo ocioso dessas crianças, que no nosso país, infelizmente, nós não temos educação em tempo integral, que no contraturno elas pudessem estar o tempo todo com as atividades esportivas. Infelizmente, não é possível ocupar todo esse tempo, até em função das restrições orçamentárias, mas nós temos agora também uma proposta, né, do nosso modelo de parceria com o Ministério da Educação, integrando o programa Segundo Tempo ao programa Mais Educação, né, para que ele não funcione apenas no contraturno, mas que ele possa ser inserido na proposta pedagógica da escola, né. Então, integrado ao projeto pedagógico da escola, nós temos, então, uma proposta de esporte na escola, junto com o programa Mais Educação. A metodologia também assim como o PELC, de aproveitar os espaços públicos, ou inclusive os privados, através das parcerias, né, para o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer para as crianças, adolescentes e jovens, com base numa proposta com fundamentos pedagógicos para o esporte educacional. Não é para que a gente possa oferecer modalidades, né, escolinhas de diversas modalidades, mas a partir da oferta de múltiplas vivências, uma proposta inclusiva para que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham acesso ao esporte. Nós temos aqui a demonstração, né, no mapa do Brasil, da distribuição dos convênios. Vocês podem ver que tem uma concentração, né, maior, né, aqui na região sul e sudeste, mas quando nós distribuímos os núcleos de cada um desses convênios, isso se dilui mais aqui também na região nordeste. Quando nós vamos para o Mais Educação, que são assim os nossos beneficiados, que nós já estamos hoje, né, em 6.000 escolas, atendendo aí em torno de 1,5 milhão de beneficiados, nós alcançamos aí todo o país dentro das escolas do Mais Educação. Então, vocês podem ver que daí tem, né, um alcance muito maior. Ao todo, hoje, o programa atende, né, em média, anualmente, em torno de 1.800.000 beneficiados, mas ainda muito aquém daquilo que seria, né, o nosso potencial público-alvo. Nós temos nessa faixa etária, em torno de 6 e 17 anos, pelo censo, né, último censo do IBGE, 45 milhões de jovens, né? Nós, pelo programa Segundo Tempo, nós alcançamos em torno de 4% desse total. Então, nós ainda estamos longe de torná-lo uma política pública efetiva, né? Então, por isso, nosso grande desafio.
Temos ainda o programa Pintando a Liberdade e Pintando a Cidadania. O Pintando a os dois são, especialmente o Pintando a Liberdade, é executado em parceria com o Ministério da Justiça, e a proposta dele é promover a ressocialização dos internos do sistema penitenciário, profissionalizando no ofício de confecção de artigos esportivos. A cada 3 dias trabalhados, é feita a redução da pena por um dia desse presidiário. No caso do Pintando a Cidadania, nós temos a mesma proposta na produção desses materiais esportivos e uniformes, mas, no caso, para comunidades carentes. As fábricas são levadas para comunidades carentes que também atuam na produção desses materiais. Mas, ainda assim, esse programa recentemente passou a integrar também a nova secretaria, com essa fusão, e nós estamos, nesse momento, fazendo uma revisão desse programa, porque nós entendemos que nós precisamos ir além. A nossa proposta, o que nós buscamos com esse programa, não é apenas a produção do material esportivo, mas, muito mais do que isso, os resultados voltados para o nosso indivíduo, de fato, buscando aí a promoção da cidadania, a inclusão social dessa pessoa. Então, nós estamos desenvolvendo aqui projetos pilotos para torcidas organizadas, justamente aí, vinculando isso à Copa do Mundo e também para a juventude negra. Isso está em discussão e deve estar iniciando o atendimento a partir de 2013. Temos ainda jogos e eventos, como eu falei para vocês, também os jogos que são organizados na área do esporte educacional e universitário, que não tem só voltado para a obtenção, no caso do rendimento, mas também voltados para a participação, ficam sob a nossa alçada. Nesse momento, nós estamos organizando jogos sul-americanos, que vão ser realizados em Natal, a partir aqui de 29 de novembro até 6 de dezembro, com a participação aí, de todos os países da América do Sul. E também está em discussão aqui, sendo organizado também a Gimnasíade, que vai ser realizado em Brasília, que vai acontecer em 2013, também em novembro. E para 2013, também, para as instituições que se interessarem, vai ser aberto um edital, porque nós queremos avançar para além dos jogos que nós fomentamos com a organização das confederações brasileiras de esporte educacional e esporte universitário, um edital para fomentos de eventos de esporte educacional e de participação, e ainda com essas confederações. Temos ainda, agora recém-criado na nossa secretaria também, além do Segundo Tempo e do PELC terem atendimento específico para a comunidade indígena, recentemente o Ministério criou uma coordenação de políticas esportivas indígenas, que tem também esse objetivo de estar rediscutindo e estudando melhor essa política para que a gente possa propor ações afirmativas de desenvolvimento do esporte para os indígenas. Então, temos aí uma proposta de oportunizar o acesso à participação para as etnias indígenas brasileiras, e democratizando os programas do Ministério para a população indígena, porque, como eles têm também até a dificuldade de logística, de você poder levar essa proposta para essas comunidades, então, tudo isso depende de um atendimento especializado. E, nesse sentido, e inclusive as pessoas que atuam com eles são pessoas da própria comunidade. Então, há toda uma formação específica para isso. Então, isso está sendo discutido e, além disso, uma parceria com a Secretaria de Alto Rendimento para a detecção de talentos indígenas, alguns deles já trabalhando nessa proposta com o Bolsa Atleta para as Olimpíadas de 2016. Assim como fez o Canadá, nas Olimpíadas, os talentos indígenas atuando aí no esporte de rendimento. E aí, colocando para vocês, com essa organização dos programas, não há como dizer que, por mais que a gente tenha procurado ampliar o nosso orçamento, o orçamento do Ministério nesses últimos 10 anos, desde a sua criação, cresceu exponencialmente, principalmente nos programas, no caso do Segundo Tempo e do PELC, que são os seus maiores programas de esporte e inclusão social, mas, ainda assim, o nosso desafio é enorme. Nós estamos vendo esse momento, que é o momento dos grandes eventos, como uma grande oportunidade. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente fala que é uma grande oportunidade, na nossa secretaria, nesse momento, foi muito reduzido o nosso orçamento para a partir de 2013, porque os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, com certeza, vão necessitar de muito mais investimentos. Então, o nosso desafio nesse sentido não significa que é retirado dinheiro dos programas sociais, mas é conseguido muito mais recursos, inclusive de outros ministérios, de outras
outras fontes, de outros governos, né, municipais e estaduais, para o investimento nos grandes eventos. Então, o nosso grande desafio é fazer disso uma oportunidade para que, de fato, os grandes eventos possam, né, ser traduzidos num legado social para a nossa população. E, no nosso entendimento, o legado que nós podemos deixar, de fato, a nossa contribuição seria na ampliação do acesso da população às atividades esportivas, né, recreativas e de lazer. Para nós, então, as possibilidades seria, né, justamente às vezes pelo contingenciamento orçamentário, pelas nossas dificuldades, né, nessa desenvolvimento das políticas, como eu disse, né, pelo alcance, né, das políticas, que por mais que se tenha avançado ainda é muito pouco no universo, né, nós entendemos que a possibilidade seria a articulação de políticas e programas governamentais por meio de ações intersetoriais, como, né, o que nós estamos fazendo nesse momento, com vistas a facilitar o acesso da população às atividades físicas, esportivas e de lazer, como forma de desenvolvimento social e construção da cidadania, promovendo a melhoria da qualidade de vida. Então, por isso, o Ministério integra, né, esse movimento juntamente aqui com o SESC. No nosso entendimento, as ações estruturantes para isso seria a revitalização dos espaços públicos. Não é necessário que nós façamos grandes obras para isso. Nós temos quantos espaços nos nossos países já disponíveis que poderiam ser utilizados para isso. Inclusive, o Ministério tem feito um trabalho em relação a isso junto aos parlamentares, né, não sei se os senhores sabem, mas o nosso orçamento de infraestrutura é praticamente constituído de emendas parlamentares, né? Nós temos muito pouco recursos para a infraestrutura. Então, não há muito o que definir em termos de política para a infraestrutura. Essa já é definida no orçamento, né, pela destinação das emendas parlamentares. Então, nós temos feito um trabalho de conscientização para que não sejam construídos novos espaços, né, quadras esportivas, ou ginásios, né, ou estádios, que a gente possa justamente investir naquilo que já existe, modernizar, reformar e levar, assim, o atendimento para a população. Uma outra ação importante, né, em nosso entendimento também central, é a qualificação de profissionais e agentes sociais, né, na formação continuada, investindo inclusive nos profissionais da rede e nos agentes sociais. Desenvolvimento de pesquisas e produção do conhecimento como um pilar aí no fomento, né, de levar essa proposta à população e, né, não poderia deixar de ser o trabalho em rede, né, articulando pessoas, instituições e especialmente os governos, estabelecendo aí um pacto federativo entre o governo federal, governo estadual e governos municipais. Então, isso se traduz aí no esforço cooperativo, que está sendo proposto, né, pelo MOVE, né, com a Carta Ouro, otimizando, então, os nossos recursos e potencializando as ações de governo da sociedade civil. Temos aí algumas fotos dos nossos programas, né, do Pintando a Liberdade, na produção de materiais, do programa Segundo Tempo, né, as crianças nas atividades, do esporte e lazer da cidade, que é intergeracional, né, de crianças até o idoso, a política indígena. E é isso. Então, o nome do nosso ministro, secretário. E muito obrigada. Estamos à disposição. Thank you, Gianna. We will now hear from Vladimir Borkovich. Agora nós vamos ouvir o Vladimir Borkovich. Eu o conheci 9 anos atrás, se não me engano. Ele representa o Street Football World, uma organização da Sérvia. Será uma apresentação um pouco diferente. Não tem apresentação porque eu acho que os meus colegas e palestrantes anteriores já ofereceram uma boa visão sobre como isso funciona em termos de governo e as fundações. Eu acredito que eu posso oferecer uma opinião pessoal sobre o Street Football World, a rede Street Football World. Eu sempre admirei pessoas que não têm apresentações e simplesmente falam livremente. É uma história muito interessante que começou para mim há 47 anos e desde então eu estou envolvido com desenvolvimento social e futebol. Eu fui para a escola, frequentei a escola, fiz psicologia esportiva e agora eu trabalho com isso
E foi um modelo bastante interessante de conseguir alguma coisa na vida que também sustenta e apoia outros desenvolvimentos. Há uns 10 anos atrás, alguns colegas muito dedicados com experiência em projetos sociais e nós decidimos fundar o Street Football World. É um dos nomes muito difíceis de pronunciar. No Brasil, a gente chama de simplesmente Street. Mas nós estamos acostumados a ser chamados assim, gostamos de pequenas letras e é difícil de descrever realmente. Então, no Street Football World, queríamos criar um centro de competências para o futebol, porque sabíamos que no mundo de esportes e também no mundo do desenvolvimento não existem organizações locais ou ONGs que lidam com esportes, principalmente futebol, para conseguir mudanças sociais. Então, essa história começou, na verdade, com um período grande de pesquisa, durante 2 ou 3 anos, pesquisando pelo mundo, encontrando cerca de 40 organizações que naquele momento, eram acessíveis por internet ou por telefone, e decidimos em 2004 iniciar a criação dessa rede. Não sei se essa foi a melhor coisa a ser feita, ter uma única organização procurando as outras e convidando-as para formar essa rede. Isso é um desafio ainda contínuo. Após formar essa rede em 2004, com 8 membros da rede, nós queríamos também levar mais conhecimento sobre a mudança social através do esporte, através do futebol. Obviamente, existem organizações dedicadas, uma delas é a ISCA. Nós colaboramos com eles em 2002 e existem muitos movimentos crescentes para atingir o desenvolvimento social através do esporte. Eu acho que os meus colegas aprenderam e muitos de vocês já jogaram e sabem dos interesses dos atores, dos stakeholders na sociedade. Não quero ficar repetindo aqui como é que o esporte funciona no campo de desenvolvimento. Eu gostaria só apenas de falar, não é uma panaceia, como o Tom disse, nós temos que trabalhar com muito mais, tem a ver com impacto e eficiência. Mas ainda assim, existem muitos stakeholders começaram a acreditar no trabalho do Street Football Network. E, obviamente, eles trabalham de uma maneira muito eficiente em níveis locais e nós tentamos dar esse apoio global. E desde 2007 tentamos formalizar essa participação da rede e levando isso a um nível organizacional para ganhar legitimidade para aquilo que estamos falando. E, honestamente, até esse momento, nós ainda não resolvemos essa questão da legitimidade. Sempre há a questão você precisa trabalhar com capital social, mas quem é você para nos representar? E você vem fazendo isso de uma maneira apropriada? Com que idioma, com que contexto você trabalha? É adequado ao nosso contexto na Quênia, na Sérvia, no Brasil? Então, esse é um dos desafios que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje também. O segundo desafio dessa rede, que agora já tem 8 anos, é que nós muitas vezes nos encontramos numa situação de concorrência com os nossos parceiros locais. Então, muitas vezes, a questão é, nós vamos tentar obter esses recursos, vamos tentar obter o mesmo recurso desse membro, ou do IDB da América Latina, ou da Comissão Europeia, e essa é uma questão que não é fácil de responder, porque é uma organização, Street Football World, nós tentamos suportar o nosso trabalho, e você só consegue fazer isso se você for o agente de mudança. Mas, por outro lado, existe uma paixão e uma crença que a mudança vem de baixo para cima, trabalhando nas comunidades, com a geração atual. Mas isso é um viés que nós entramos sempre que conversamos com nossos parceiros. E os parceiros tentam entender e nós tentamos convencê-los a investir nos dois, mas nem sempre é fácil. O terceiro desafio, acho que é um dos mais urgentes no momento e gostaríamos de resolver nos próximos 2 anos, é a questão da governança. Então, como esta rede é governada? Eu não sei se os meus colegas têm esse mesmo desafio, mas quem somos nós e quem são eles e estamos juntos nessa decisão ou não? E quem eu sou representa a rede deles e fala sobre a rede. Por isso que eu quero falar dos desafios e não do sucesso, porque isso é uma história deles.
mas acreditamos que a governança precisa ter diferentes stakeholders e não tem a ver somente com eles no nível local ou nós no nível global, que devemos tomar decisão, mas tem que haver um equilíbrio, uma abordagem equilibrada. Então é sempre fácil encontrar equilíbrio num mundo que está constantemente mudando. Hoje nós temos, por exemplo, a FIFA, e temos FIFA como um parceiro desde 2007, que é um doador na África em geral. E depois a FIFA vem para o Brasil e para o continente latino-americano, e é um stakeholder super negativo. E isso é uma coisa com a qual temos que lidar dentro da nossa organização, defendendo o nosso ponto de vista ético, e isso é sempre um desafio em termos de governança. A outra questão governamental da rede é que todos os nossos membros são muito dedicados ao seu trabalho localmente, e talvez 5% deles ou 2% do seu tempo é gasto com networking. Então, o resto do tempo a gente tem que ficar pensando o que significa fazer parte dessa rede e vir para uma reunião de conselho e estar ali realmente presente e prontos para tomar uma decisão. O que isso significa para toda a equipe de gestão, que em vez de apresentar isso em diferentes plataformas, o que isso significa para mim, que eu tenho que dizer como um membro do conselho, eu tenho que abrir mão de uma parceria porque eu acho que não é ética, eu acho que não é vantajoso para nós, não está nos trazendo nenhum benefício no nível local ou nível global. Esses tipos de decisões são muito difíceis de tomar por organizações locais. E temos um conflito muito grande quando pensamos sobre o futuro dessa rede. Em termos de que nós queremos sustentar isso e suportar, queremos ser uma rede de longa duração, porque vimos muitos benefícios para isso, mas, por outro lado, queremos fazer isso com os agentes de mudança locais, aqueles membros e colegas e amigos que estão ali. Não porque o que eles fazem, mas por causa do trabalho, mas a agência que dá apoio, a agência governamental os apoia. E com isso também tem a questão de representação. Já falei um pouco sobre isso. Tem a ver a questão sobre como é que seria possível fazer com que nesta plataforma nós sejamos a voz? O meu colega vai ser o último palestrante nesse painel e trabalha para uma organização local. Eu acho que isso também é algo que nós devemos prestar muita atenção. Quais são os desafios no contexto local? Eu gostaria de levantar essas questões aqui com vocês e espero que seja uma sessão bastante interativa, como foi proposta, para que nós possamos também ter mais questões. Então, mais uma reflexão pessoal. Nós começamos o trabalho, eu disse que nós começamos do zero sabendo que existem organizações por aí, mas nós não sabíamos como contatar ou como começar a entrar em contato pela internet. Eu tive a impressão de que eles estão sempre trabalhando com redes sem saber os nomes das organizações e sabendo os nomes das suas esposas e de seus filhos. Dessa vez, nós temos perto de cerca de 90 membros das organizações. Então, novos filhos foram nascidos dessa rede, e eu acho que essa rede vai ser levada a um próximo nível. Eu gostaria de terminar por aqui, agradecer por sua atenção. Estou aberto às perguntas de vocês e às contribuições que vocês tenham. Obrigado, Vladimir. Nosso próximo palestrante, se vocês olharem o nosso programa, acho que vocês viram o nome da empresa Unilever, mas eu acho que aqueles que estão aqui são as pessoas corretas. Então, o palestrante que nós temos hoje, Fernando Nascimento, representa uma organização com 15 anos de parceria com a Unilever. Isso é quase uma coisa inédita, uma parceria corporativa com o nosso setor, com uma organização de esporte, que ainda é relativamente nova, e há 15 anos eles já fazem isso. Então, isso é uma longevidade, uma sustentabilidade impressionante. Então, gostaria de... Bom, obrigado, boa tarde. Como o convite foi exatamente feito em cima de um pressuposto da Unilever, e o Instituto tem uma relação de 15 anos com a empresa, o foco seria iniciativa privada, mas eu vou fazer uma contextualização só para que a gente também possa entender um pouco mais o próprio amadurecimento da parceria da Unilever junto ao Instituto Compartilhar, e aí a gente coloca outros pontos interessantes. Então, o Instituto, como a grande maioria das instituições
que trabalham com o esporte têm o desenvolvimento humano como missão principal, usando o esporte como um elemento principal para trabalhar com as crianças, né? Os objetivos, e eu vou passar bem rapidinho sobre isso, o objetivo principal nosso é oportunizar, de fato, a prática esportiva de qualidade. Então, esse é um nome, uma palavra importante para a gente. Deixa eu só pegar o microfone. Então, essa palavra de qualidade é muito importante para a gente, uma visão muito pequena de que um projeto social pode ser dado qualquer coisa para qualquer criança. Então, isso está dentro do nosso foco principal, oferecer prática esportiva de qualidade para, principalmente, camadas menos favorecidas da sociedade. E aí a gente dá preferência a escolas públicas e trabalhando no contraturno escolar. Então, esse é o principal objetivo do Instituto Compartilhar. Ele não começou diretamente ligado à escola, ele tinha algumas vertentes ligadas à escola, mas a gente foi vendo que, se a gente quer transformação social, de fato, a gente precisa estar dentro da escola. É um ambiente que precisa ser reconhecido como o principal elemento de transformação, e o esporte tem que fazer parte do ambiente para também ajudar a transformar e está relacionado diretamente com a educação. Então, para proporcionar isso, um dos pontos principais que a gente trabalha com os nossos professores é o acolhimento. A gente tem visto que trabalhar com projeto social, um dos elementos fundamentais no primeiro momento é acolher bem a criança, ela se sentir bastante à vontade e motivada. Então, fazer o aluno acreditar que é capaz, acreditar em si mesmo, sair um pouco daquele conceito de que tudo é difícil, tudo é impossível, é um ponto principal para nós do Instituto Compartilhar, e é o que a gente trabalha permanentemente com nossos professores. Então, tudo isso tem um objetivo principal. A metodologia é importante, a quantidade de material é importante, mas o mais importante, se você quer de fato trabalhar valores com as crianças, e eu acho que o tema do Congresso é valores, a gente tem que... Porra, isso troca direto, sem eu fazer nada ainda, né? A gente tem que fazer com que a criança queira voltar no dia seguinte. Então, esse é um ponto muitíssimo importante para nós do Compartilhar, que é dar ao aluno a vontade e o desejo de querer voltar no dia seguinte. Então, tem que ser uma prática prazerosa, lúdica, incentivadora, desafiadora ao mesmo tempo, possível de ser realizada, porque somente com ele querendo voltar no dia seguinte, a gente vai conseguir trabalhar valores. E aí os valores do esporte podem contribuir de forma bastante significativa para a formação dos valores de cidadania. Não dá para trabalhar valor, e isso a gente tem visto na prática, medindo inclusive, não dá para trabalhar valores com índices de frequência de 40%, 50% ou com índice de evasão muito alto. A gente precisa ter o aluno permanentemente para começar a incorporar os processos de trabalho de valor do professor dentro da própria aula, né? Então, mais do que só falar de valores, a gente tem que transmitir os valores de forma consistente. Então, o próprio Compartilhar, dentro da sua metodologia de iniciação esportiva, incorporou os valores em todos os momentos da aula, não somente numa roda de conversa no início, ou com um tema em algum momento, ou com um tema transversal. Os valores têm que se tornar valores perceptíveis pelos alunos, pelas crianças. E a gente divide, eu não vim falar disso, mas a gente divide 4 valores principais: cooperação, responsabilidade, respeito e autonomia, como valores que vão subindo conforme as idades. A gente trabalha de 9 a 15 anos, então esses valores têm relações com as cartas universais, com os principais princípios psicopedagógicos, e a ideia é que a criança se sinta bastante à vontade para poder também crescer junto com o valor, e ele vai vivenciando isso junto com o professor na aula, né? Então, o que a gente espera, e essa é uma colocação bastante grande, é gerar um impacto. Eu gostaria de colocar aqui um ponto que eu tenho falado muito em vários locais que eu participo de debates, é que a gente tem que quebrar um pouco esse conceito de que o esporte ele tem um objetivo simples de ocupar tempo. Não, a criança está muito ativa, está muito movimentada, sai da sala de aula, vai lá para a educação física, gasta um pouco de energia e volta.
isso é um objetivo bastante simples e bastante fraco. A gente não é um gastador de energia, a educação física não tem esse propósito, ela tem o propósito de gerar movimento, mas ela tem, acima de tudo, um propósito de formar pessoas trabalhando valores. Então, os objetivos esperados, eles são transmissão de valor, promover saúde e qualidade de vida e gerar atividades para auxiliar na formação do cidadão. Então, esse é um ponto importante, porque muitas das vezes, não, faz o projeto esportivo lá, porque ele vai sair da droga. Essa relação não é tão direta, né? Ocupar o tempo, ele pode ser feito de qualquer forma, então ele tem que ser ocupado o tempo de forma proveitosa, né? Então, eu já vi até ontem, foi falado sobre isso, e hoje também, o esporte é bom por si só. Não, o esporte não é bom por si só, ele depende da forma como ele é usado. E, para ser bem usado, aí a gente tem que ter um professor preparado, uma pessoa capacitada para lidar com esses processos e tirar o máximo dos 60 minutos do tempo. Como ontem foi falado, não dá para trabalhar 60 minutos, mas a gente tem que trabalhar potencializando o máximo esse tempo, e o professor tem que estar preparado para lidar com isso. Então, dentro desse contexto, o Instituto Compartilhar está num programa socioesportivo atendendo 3.500 crianças, como eu falei, na faixa etária de 9 a 15 anos, em 4 projetos, em 5 estados e em 36 núcleos. Então, esse é o contexto do Instituto. Basicamente, a gente trabalha voleibol até pela própria origem do Bernardinho, que é o diretor-presidente do Instituto, foi quem o criou, e a gente, em alguns pequenos projetos, a gente incluiu outras modalidades, mas era muito mais por uma necessidade. A gente ainda não tem expertise de metodologia para trabalhar outras modalidades, né? Mas os princípios são facilmente diluídos para qualquer modalidade. E aí a gente chega num ponto importante, que é a relação da Unilever. O Instituto foi criado em 90... Quer dizer, o Instituto não. O projeto, que na época se chamava Centro Rexona de Excelência de Voleibol, foi criado pela Unilever. A gente montou um clube e recebeu uma equipe principal, que era a equipe, na época, Rexona, e depois, junto, a gente tinha um projeto social. Isso só no Paraná. Com o tempo, em 97, era uma relação extremamente de patrocínio, né? Ou seja, visibilidade. Com o tempo, eles foram vendo que a própria parte social dava a eles um retorno de responsabilidade social e também uma abordagem ao seu público-alvo mais novo, com uma forma diferente de propaganda. Ou seja, isso era uma relação interessante para eles. Então, isso aconteceu durante 5 anos, e a gente veio incentivando o próprio Bernardinho a montar um instituto para, em caso de saída da Unilever, a gente tivesse a manutenção do projeto continuado, né? Então, ele criou um instituto. Em 2005, a equipe foi para o Rio de Janeiro, o projeto social continua no Paraná, e o instituto já estava constituído. E a gente começou a evoluir com projetos em outros lugares do Brasil, e aí alguns pontos são importantes. Apesar da Unilever ter começado conosco, a gente não queria depender somente de um parceiro. Então, a gente busca ali, vocês estão vendo vários logos por aí, na realidade, esses logos são empresas que nos apoiam especificamente em cada um dos lugares. A gente via nos parceiros uma necessidade deles mais próximos verem um retorno que as crianças estavam tendo. Então, os nossos parceiros normalmente são parceiros locais. Então, se a gente está falando de Natal, eu tenho 2 parceiros em Natal, e em Campinas eu tenho a Medley, que é um parceiro de Campinas, e assim a gente vai trabalhando. No Rio eu tenho um parceiro como Metrô Rio. Então, a gente busca parceiros locais para que gere nele o comprometimento da proximidade, e que eles permanentemente estejam indo ao projeto, vendo o que está acontecendo, né? Mas, obviamente, que a evolução o amadurecimento do próprio Instituto trouxe a Unilever também num conceito de amadurecimento. Hoje, quer dizer, hoje não, há 7 anos o nosso projeto foi alçado a um projeto mundial da Unilever. Então, é um dos únicos projetos de esporte que a Unilever mundial mantém no mundo. E essa, para nós, é um compromisso, é uma responsabilidade, mas, por outro lado, eles amadureceram junto conosco e foram vendo que a manutenção do patrocínio
ela deveria também deixar de ser somente no projeto e passar a ser no Instituto. Ou seja, gerar sustentabilidade no Instituto não é somente patrocinar projetos. Hoje eles têm um aporte de recurso para um projeto e tem um aporte de recurso que vai direto para o Instituto Compartilhar, onde os gastos estão dentro de manutenção de infraestrutura, o que não é normal, né? Em todos os nossos projetos, a gente separa uma parte para o administrativo operar. A manutenção de uma boa instituição garante ou facilita a qualidade da aplicação do seu projeto. E muitos dos patrocinadores não veem isso como um foco principal. Então, isso é um conceito interessante, que a própria Unilever foi entendendo que isso era importante e foi, aos poucos, tirando um pouco do recurso do projeto e passando para o institucional. Não é uma coisa simples, porque muitas das vezes a prestação de conta não é direta, e eles têm auditoria externa conosco, é uma auditoria porque reporta para a Inglaterra, e, de certa forma, a gente teve que os convencer de que processo contínuo é processo de confiança. E eles também entendem isso, e nós também, que eles vão olhar os dados, e nós vamos fornecer os dados, mas eles não podem querer controlar todas as variáveis. Então, esse é um ponto muito importante que eu gostaria de deixar com relação à relação parceiro-privado e instituição sem fins lucrativos. A gente tem que ter a nossa autonomia, mas a gente também tem que criar relações de confiança que atendam às demandas dos parceiros, muitas das vezes que se reportam às matrizes no exterior. E aí eu lanço uma situação interessante, né? As tendências hoje nos levam a recursos advindos somente da lei de incentivo ao esporte. Então, esse é um problema que a gente está vendo à frente, né? A grande maioria das empresas está migrando para essa situação, e as entidades vão ter que se preparar para justificar melhor e evitar depender somente de recursos públicos. Os recursos públicos de incentivo, eles são bons, mas eles são extremamente inseguros, porque eles, em algumas horas, demoram a ser aprovados, outras horas estão, e projetos continuados têm extrema dificuldade de se manter em função disso. Então, eu coloco em cima dessa tendência alguns desafios para a gente poder se questionar. Primeiro deles, como fazer a manutenção de projetos continuados, se a preferência dos patrocinadores via leis de incentivo são para projetos pontuais. Opa, vai direto. Segundo ponto, com relação à sustentabilidade das entidades. Como é que a gente vai se manter com uma qualidade boa operacional se os recursos só podem ser usados dentro do projeto específico lá na ponta? Ou seja, como eu mantenho um corpo de qualidade se eu só posso gastar dentro do projeto? Então, esse é um outro desafio bastante vivenciado hoje já por quem está com recursos de incentivo fiscal. Alguns têm mais flexibilidades, alguns menos. O federal ele é muito mais amarrado, alguns estaduais têm mais flexibilidade, mas todos eles dependem de alguma variável, né? A dependência de parceiros, a gente tem visto claramente isso, parceiros com escolha de projetos que têm foco no retorno de imagem, quando a gente está falando de projetos educacionais, que o nosso retorno demora 4, 5 anos para formar crianças com um perfil de valores. A gente não está falando aqui de mudar crianças, mas de incorporar valores numa pessoa não é uma situação fácil. Então, o que a gente espera é que os parceiros compreendam que visibilidade, e esse é, por um lado, uma oportunidade, como foi falado, os grandes eventos, por outro lado, é uma ameaça, porque os patrocinadores se voltam para o grande evento, e o grande evento tem um grande retorno, que é o retorno de imagem. E o nosso retorno com as crianças não é um retorno de imagem, né? É um retorno cidadão. Ele vai ter uma consciência de cidadão que vai demorar a aparecer, mas é isso que a gente tem que perseguir. Então, esse é um desafio muito grande, e falando especificamente sobre o Ministério dos Esportes, através da Lei de Incentivo, a Federal de Incentivo ao Esporte, é um equilíbrio maior entre as diversas manifestações. Também os grandes eventos tendem a migrar os recursos para
construção, infraestrutura e etc. E a gente, como projeto social voltado às crianças, tem extrema dificuldade de convencer parceiros de que o dinheiro no esporte educacional, o dinheiro no esporte participação, ele é um dinheiro, aí eu vou defender, obviamente, a minha causa, que vai gerar uma transformação muito maior do que somente construir um estádio. Não que eu seja contra construir o estádio, mas o estádio ele tem uma relação direta com infraestrutura. A gente depois vai precisar usar o estádio para que ele seja justificável no gasto que foi feito. Então, esses são desafios em função das tendências. A minha função era mais provocar essa situação da iniciativa privada. Ela é muito importante para os projetos sociais, mas ela também tem que entender que projeto social demora a dar resultado. Então, a gente, por exemplo, agora está medindo um projeto de impacto, né? E 5 anos depois que a gente está fazendo a primeira avaliação de impacto, que é uma coisa bastante demorada. Então, obrigado e estou aberto para depois qualquer pergunta. Agora a gente pode usar o restante do tempo para fazer perguntas, mas antes disso, eu gostaria de rapidamente mencionar algumas coisas que foram faladas pelos palestrantes e que você entenda isso no contexto, que isso são coisas que você pode analisar na sua organização quando você quer estabelecer relacionamentos e parcerias, considerar não só esses valores, mas para identificar valores que você tem com sua organização, com as pessoas com as quais você quer trabalhar. Alguns desses valores incluem inovação social, uma abordagem com base em evidências na colaboração e compartilhamento de conhecimento, o direito ao esporte como um valor, boa governança, sustentabilidade, qualidade e a promoção da cidadania ativa, boa cidadania. Esses são alguns valores dos quais foram falados. Eu gostaria agora de lhes abrir para perguntas. Eu tenho uma pergunta que veio do Twitter. E a pergunta é, como que a Loras prioriza os dados que você recebe? Como que a gente prioriza os dados de impacto? Eu acho que o maior desafio para a gente, para ser bem honesto, antes de priorizar os dados é coletar os dados. Então, o que estão tentando fazer é uma pergunta difícil, porque é tantos dados que recebemos. Eu diria que há 2 tipos de dados principais. São números, e é importante isso, ver quantos jovens impactamos, e também temos dados de resultado e como as coisas mudaram. E, para ser honesto, eu acho que antes a gente estava muito focado nos números, e agora estamos colocando mais prioridade nos resultados sociais e de mudança de vida. Estamos muito focados nisso. Eu diria que é uma prioridade máxima para nós, mas reconhecemos que para obter esses dados demora bastante tempo. Isso não é criado em 3 ou 6 meses, talvez nem em 1 ano. É um programa de vários anos para conseguir esse tipo de dados. Então, esse é o tipo de dado que a gente dá mais prioridade, de como suas vidas mudaram acima do que quantas pessoas foram atingidas. Agora, eu gostaria de passar uma pergunta de alguém chamada Eliana. É uma pergunta para Giana. E a pergunta é: as organizações não governamentais, as ONGs, têm tentado suplementar a falta com relação ao governo, mas temos um problema financeiro, mas ainda mais administrativo. Por que as ONGs não podem solicitar verbas e parênteses PLC em 2013, mesmo que há bastantes histórias bem-sucedidas de anos anteriores? É uma pergunta interessante que nos dá a oportunidade de valorizar, inclusive, as iniciativas do terceiro setor, como o colega acabou de apresentar aqui, e falou do problema de financiamento
que nós temos, seja pela lei de incentivo, que é uma forma de financiamento pelo Ministério também, né, pelo governo federal, de recursos incentivados, ou seja pela transferência voluntária que se dá por meio de convênios, né? O que aconteceu, acho que o que está entre parênteses ali é o segundo tempo, né, PST, né, é que especificamente para o programa Segundo Tempo, infelizmente, né, no ano de 2012, né, nós não pudemos abrir, né, a possibilidade de financiamento para o terceiro setor. Né? Isso é uma coisa que, né, para nós que estamos no programa há alguns anos, né, eu particularmente estou trabalhando no programa Segundo Tempo desde 2006, né, temos, como foi dito na própria pergunta, excelentes experiências com o terceiro setor, né, temos locais, inclusive, que o governo não chega, né, como em algumas favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, e em vários locais, e não só porque, às vezes, né, o Estado não chega, mas porque, de fato, né, o que faz as instituições são as pessoas, então não significa que seja instituição pública ou privada sem fins lucrativos, o que faz a diferença, nós que somos da área sabemos muito bem disso, são as pessoas que estão à frente dessa instituição. Então, temos excelentes exemplos, mas, infelizmente, em função de algumas denúncias que muitos de vocês devem ter acompanhado na mídia, né, que se iniciaram aí em fevereiro de 2011, né, que, inclusive, né, passaram durante todo o ano de 2011 e acabaram, né, culminando aí na queda do nosso ministro em outubro do ano passado, e que foram, inclusive, denúncias que depois foram esclarecidas, né, e que ele foi já, inclusive, absolvido, que eram denúncias infundadas, mas que acabaram demonizando, aí, entre aspas, o terceiro setor, né. É claro que nós temos boas ONGs e péssimas ONGs, assim como temos nas instituições públicas, né? Mas, infelizmente, todo esse movimento feito pela mídia em relação ao programa Segundo Tempo fez com que o Ministério do Esporte, naquele momento, né, o então ministro tomou uma decisão de não mais celebrar parcerias com as entidades privadas sem fins lucrativos. Isso acabou também sendo feito em função do decreto que foi assinado no ano passado pela presidente, né, o decreto 7.592, que fez, né, com que todos os organismos federais fizessem quase que aí uma devassa nas contas do terceiro setor, né? Muitas ONGs, inclusive, foram, infelizmente, passaram a compor uma lista que foi divulgada no portal da transparência da CGU, que foram consideradas inidôneas e não puderam mais captar recursos, e estão aí com vários problemas, inclusive na legislação trabalhista, em função aí de várias causas trabalhistas, porque não puderam honrar os seus compromissos, porque não sequer puderam receber as segundas parcelas desses convênios. Então, foi todo um movimento aí da mídia, mas nós temos casos e casos. Então, o que nós temos feito desde então, analisando cada caso, aquilo que, de fato, né, foi comprovado que a denúncia procede, então isso vai ser respondido, inclusive, com tomada de contas especial, vai ser analisado pelos órgãos de controle. Mas aquilo que, né, as boas experiências, nós esperamos resgatar. Inclusive, algumas dessas ONGs que já entraram com mandato de segurança, está sendo analisado pela consultoria jurídica, e nós esperamos que até o final desse ano a gente possa superar isso completamente e, em 2013, reabrir editais para o terceiro setor. Porque, de fato, a gente já vinha nesse movimento, qualificando esse processo, né, e nós esperamos poder retomar essas parcerias no ano de 2013. Thank you. Vou passar agora para uma pergunta para o Luiz. Você acha que existe algum conflito moral no trabalho com empresas privadas? E tem uma pergunta seguinte também, você precisa considerar cuidadosamente com quem vocês estão trabalhando? Obviamente que isso é uma decisão ética da própria entidade. Eu acho que esse é um princípio, mas eu não vejo nenhum problema em trabalhar com a iniciativa privada. Eu acho que você deve estabelecer claramente quais são os critérios, quais as empresas que podem ou que têm relação com você. Como eu falei na minha colocação inicial, a gente busca parceiros locais e, obviamente, a gente busca parceiros locais que têm identificação com o que a gente faz, que acreditam na nossa causa, que tenham valores e princípios que comungam com o que a gente faz. Mas eu acho que trabalhar em rede é a grande força. A gente, quando entra num local, a gente usa a rede pública com seus professores e escolas. O Instituto é o mobilizador, o catalisador com a metodologia, e a gente busca a iniciativa privada para que o recurso público seja destinado para o que deve ser feito, e a iniciativa privada poder estimular com os recursos a entidade
a realizar um projeto dentro de uma escola. Com isso, a gente acaba se sustentando durante muito mais tempo, mas a iniciativa privada é fundamental, mas deve existir uma relação ética e de princípios entre a entidade e a empresa. E, às vezes, o que eu sinto, quando a gente começou a estabelecer muito claramente quais eram os critérios, é que os papéis e as responsabilidades não sendo bem definidas no início têm dificuldade de se manterem no segundo momento. Então, é interessante que se estabeleça claramente o que é da iniciativa privada, o que é da iniciativa pública. Você mencionou também as redes ou networking. Então, com essa conexão, vamos passar para uma pergunta para o Vladimir. Quais fatores você precisa avaliar quando entra para uma rede? Quais aspectos mudam mais? E o que é necessário fazer para se adaptar às práticas de trabalho depois disso? Obrigada pela pergunta. Nós realmente começamos, como eu disse, nós começamos do zero, então nós não tínhamos nenhuma rede, não tínhamos um network. Então, a partir do aspecto de networking na América Latina e também na Europa, e depois passamos para a pesquisa para criar uma rede. Quando éramos uma organização muito jovem, nós não tínhamos muitos recursos, então não precisávamos lidar com as expectativas de que nós iríamos criar ou oferecer recursos. E durante a criação da rede, nós também decidimos não oferecer recursos e ser um facilitador como organização que apoia as ações entre organizações locais e os membros da organização e outros stakeholders. Então, esse tipo de crescimento na nossa estrutura de equipe, estrutura organizacional e o crescimento da rede, nos levou a um dos principais fatores de risco, como eu comentei no meu pronunciamento inicial. Isso significa que estamos sempre num tipo de conflito de interesses, porque nós queremos fazer com que a nossa própria organização cresça, mas, ao mesmo tempo, essa organização serve uma rede e cada vez mais organizações. Então, no final, dos principais fatores que se relaciona diretamente a essa pergunta é o tamanho da agência coordenadora ou governante e se existe um equilíbrio. E se eu acho que esse equilíbrio deve ser mais estreito ou uma rede maior, então temos uma oportunidade muito melhor para serem compreendidos não como um concorrente, mas como um facilitador. O outro fator que também é muito importante, como eu mencionei no final da minha apresentação, é manter uma relação muito pessoal com os seus colegas, porque se começarmos e durante algum momento tivemos esse desafio com a comunicação ou marketing da nossa organização, começarmos com números, dizendo que temos tantos membros da rede e eles atendem tantas crianças ou apoiamos tantos participantes, isso se torna bastante nebuloso e meio caótico e não sabemos quem está falando do quê. Então, a minha sugestão é que o segundo fator é estar realmente a par daquilo que você está comunicando como uma agência coordenadora e o que você está se permitindo sair dos membros, que informação está saindo a partir dos membros, porque as histórias realmente aparecem nas redes e essa autocelebração leva a um conflito de interesses. E o terceiro fator que eu gostaria de mencionar é o equilíbrio correto entre os stakeholders, os parceiros com quem lidamos, tanto como uma agência coordenadora, como eu mencionei, com o crescimento da organização, são necessários recursos para que isso aconteça, e depois temos o desafio para encontrar o equilíbrio adequado entre aqueles que estão sustentando o seu trabalho de coordenação e aqueles que estão apoiando a organização no chão, nas atividades em si. Então, acho que são as questões mais urgentes no momento para saber, então, como é que nós vamos atingir um modelo de governança eficiente que é estreito o suficiente para não ser concorrente no nível local, mas, do outro lado, somos fortes o suficiente para continuar coordenando.
Obrigada. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Mas antes de chegarmos na pergunta, eu gostaria de dizer que a maneira que recebemos as perguntas, isso é muito interessante. Então, eu tenho muitas outras perguntas, mas infelizmente não temos tempo. Acredito que todas essas perguntas são muito valiosas e, como moderador, eu acho que é meu trabalho dividir essas questões, compartilhar essas questões com os panelistas, também para serem consideradas a longo prazo. Como uma última questão para você, Luiz, a pergunta é a seguinte: além de trabalhar com as crianças e adolescentes, você também tem as famílias como os parceiros para transmitir os valores do esporte? Esse talvez seja o ponto mais difícil. A gente tenta trabalhar em 3 dimensões, em 3 esferas. A primeira delas no projeto, a segunda na escola e a terceira na família. E a família, infelizmente, não é um ente participativo dessa comunidade. Então, o que a gente sente, como a gente trabalha em escola, um responsável não pode entrar dentro da escola quando está tendo aula. Então, ele não é um membro bem visto na escola. Inclusive, em muitos casos, quando a gente chama... quer dizer, na grande maioria, quando você chama um pai à escola, provavelmente é porque alguma coisa ruim aconteceu, né? A gente já tem tentado até estimular com que a diretoria chame um pai uma vez para ver se ele vem e você fala, olha, o seu filho está indo muito bem, né? No projeto social esportivo ele está se destacando, ele coopera, ele tem melhorado, inclusive, a capacidade dele de prestar mais atenção na aula e essas relações, mas é que essa dificuldade de estar na família, principalmente quando você está em algumas comunidades em que você não está inserido na comunidade, você está dentro da escola, é um desafio gigantesco, né? A gente está fazendo agora, como eu falei, uma avaliação de impacto e a gente teve que pensar em várias estratégias para motivar o grupo focal de responsáveis dos nossos alunos e motivar muito mais o grupo focal de responsáveis que não eram nossos alunos e eram responsáveis de alunos da escola, que é o grupo controle. E é uma dificuldade extrema. Se com as nossas, que elas estão participando, já é difícil, imagina com as que não são do projeto. Então, seria muito interessante que a escola, em vez de ser um elemento que chama para reprimir, pudesse chamar para elogiar. Esse é até o nosso princípio da metodologia. Pare de falar do erro e fale do acerto, que a criança vai ficar muito mais feliz. Então, acho que esse é um ponto importante. Thank you. In closing, I would say that the speakers here today, they're available after this session. You can find them, you can ask further questions to them, you're encouraged to network with them. Last but not least, I want to thank all of you because you are the experts in your field, in your sectors, and we appreciate you joining the session and participating with your input. Thank you.